Oi, gente, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira especialista em tratamento de feridas e curativos. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês, bater um papinho aqui sobre a avaliação do paciente e o que você deve ver nessa avaliação que vai interferir diretamente no seu curativo, né, na cicatrização daquela ferida. Então, primeiramente, né, a avaliação do paciente é muito importante. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você chegar na casa daquele paciente, ou até mesmo, né, no hospital, onde você vai avaliar aquela lesão, aquele paciente internado, né, você tem que primeiro saber toda a história daquele paciente. Uma boa anamnese deve ser feita, a história atual, né, quais são suas doenças, as doenças que o paciente tem, são as comorbidades, né? Todos os fatores ali, a família, né? Então a gente tem que ter uma boa conversa com a família e com o paciente sobre toda a história dele, para a gente entender como que é a vida desse paciente e o que levou àquela lesão, né? Então isso é importante demais. A gente tem que fazer essa anamnese e depois a gente tem que fazer um ótimo exame físico também, analisar exames, né? Ver ali o que ele tem, quais são os acompanhamentos, quais são os médicos que ele acompanha. Então tudo isso a gente que está envolvido nessa nossa avaliação. E depois nós vamos lá na lesão. Aí sim, nós vamos ver como é que está a lesão, que a gente já descobriu tudo, o que levou aquela lesão na nossa avaliação. E aí sim, nós vamos avaliar a lesão e aí vamos ver como ela está, o que a gente vai poder usar nela. Mas primeiro, o importante é a gente avaliar o que levou aquela lesão, porque não adianta a gente tratar uma lesão sem a gente tratar a causa dela, né? Então tá, quais são os fatores, os 4 fatores mais importantes que a gente tem que avaliar no paciente que tem essa lesão, que vai influenciar diretamente na cicatrização dele? Primeiro fator, as comorbidades. Eu falei que na hora que a gente vai conversar, a gente vai perguntar quais são as doenças que o senhor tem, né? Diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, insuficiência venosa, hepática, né? Tem algum problema renal. Então, assim, todas essas comorbidades podem influenciar diretamente na ferida, né? Por exemplo, uma diabetes controlada, ela altera muito, ela não deixa, né, que chegue nutrientes necessários até aquela lesão por causa da hiperglicemia. Então, a gente tem que controlar a hiperglicemia para a gente conseguir a nossa cicatrização. Tá vendo como é importante? E aí tá, então todas essas outras têm que ser avaliadas. Segundo item a ser avaliado, o fator nutricional, que é outro muito importante, né? Todos esses fatores são importantes. O fator nutricional tem que ser avaliado certinho, porque a gente tem que saber qual é o hábito alimentar daquele paciente, como ele se alimenta, se ele come verdura, legumes, frutas, né? Então isso é importante, porque a gente precisa, para cicatrizar uma ferida, a gente precisa de vitaminas, de carboidratos, de proteínas bons, né? Não é porcaria, não é que o paciente só come pão e tem carboidrato, não. Ele vai ter que ter uma boa alimentação para ajudar na cicatrização. Tá, terceiro fator é a perfusão periférica, né? A boa perfusão. Então, o paciente tem que ter uma boa perfusão. O que é a perfusão? O sangue, ele tem que estar chegando até as extremidades, chegando todo, tem que estar chegando até a lesão, né? Porque se ele não tem uma boa perfusão, né? O sangue dele, ele tem uma insuficiência venosa, uma insuficiência arterial, o sangue não vai chegar até a lesão para levar os nutrientes, o oxigênio necessário para a cicatrização, entendeu? Mais um item, né? O quarto item, hiper mega importante, que muitas vezes a pessoa não dá valor nesse item, que é o fator social desse paciente. O fator social importante. Por quê? Onde que esse paciente mora? Quem que cuida desse paciente? Ele tá dando conta de fazer sozinho aquele curativo? Ele tem um cuidador, ele tá triste, como que ele tá emocionalmente ali por causa daquela lesão? Tem paciente que ele não quer que cure a lesão não, gente. Verdade, ele quer
manter aquela lesão que ele tem, às vezes, há anos, que é com aquela lesão, é que ele tem atenção, às vezes ele mora sozinho, mas com aquela lesão ali, ele vai todo dia lá no posto e alguém conversa com ele, dá aquela atenção, ele vai lá, às vezes a família só vai lá porque ele tá com aquela ferida para ajudar um pouquinho. Então, é triste, né? Mas é a verdade. Então, assim, a gente tem que conversar com a família, saber quem que vai cuidar daquela ferida, né? Então, o fator social é importante. Então, a gente deve avaliar esses 4 fatores: comorbidade, fator nutricional, baixa perfusão e o fator social. Esses 4 fatores é muito, muito importante para a gente poder cicatrizar a ferida muito mais rápido. Depois que a gente controlar isso, como que a gente vai controlar? Você pode melhorar, encaminhar paciente para o médico para ajudar, né, nesses fatores, por exemplo, de comorbidade. O paciente tem uma insuficiência venosa, arterial, tem que encaminhar para o vascular. Né? O paciente tem um problema de diabetes, tem que encaminhar para o endócrino. Né? Então, vamos avaliar isso aí, controlar a glicemia. Fator nutricional, caminhar para o nutricionista para ele ter uma boa alimentação, orientar essa alimentação dele. A baixa perfusão também, né, que pode ser encaminhado para o vascular, tem que melhorar isso aí, e nossas orientações. E o fator social, né, que às vezes precisar de um psicólogo, ou toda a nossa avaliação, toda a nossa orientação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acham, que vocês gostariam de saber mais por aqui, tá bom? Então até breve. Beijinho.